Flávio Bolsonaro pode ficar inelegível caso seja condenado naquele inquérito que foi aberto contra ele no Judiciário. Segundo especialistas em direito eleitoral que foram ouvidos pelo portal Metrópolis, a Constituição Federal é clara e prevê a suspensão dos direitos políticos também por crimes contra a honra. Flávio é investigado por suposta calúnia contra Lula em uma postagem nas redes sociais, onde ele associa o presidente ao ditador Nicolás Maduro. Em uma entrevista concedida à Jovem Pan de Curitiba, o senador rebateu essas acusações e afirmou que o judiciário repete contra ele a perseguição que fez contra Jair Bolsonaro em 2022. E a nossa produção separou um trecho. Vamos acompanhar. Olha, infelizmente eu não tenho como avaliar de outra maneira. Como se uma tentativa de me intimidar, de cercear minha liberdade de expressão. A proximidade do Lula com o ditador criminoso Maduro é pública e notória. Ele recebeu aqui em Brasília o Nicolás Maduro com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Infelizmente, o presidente Lula é aquele que se aproxima de ditadores, que faz gestos a todo momento para governos que usam práticas terroristas para oprimir a sua população, para atacar outros povos, como lá no Oriente Médio. Então, assim, chega a ser engraçado de eles terem que, alguém, ter que me processar por isso, e eu lamento, eu espero de verdade, Carlos, que não seja ali o início de um cerco jurídico para tentar cercear, mais uma vez, que eu fale aquilo que eu penso, porque isso não vai funcionar. Tá aí, o trecho da entrevista concedida por Flávio Bolsonaro à Jovem Pan de Curitiba. Ele explica o post, que foi feito, em que há uma relação, há uma conexão nessa postagem dele entre Nicolás Maduro e o presidente Lula. E ele finaliza fazendo um alerta, dizendo que teme que esse seja o início de um cerco do judiciário, a figura dele e a pré-candidatura dele à presidência da República. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, o Roberto Mota ao vivo com a gente, acompanhando inclusive esse trecho que nós exibimos da entrevista de Flávio Bolsonaro à Jovem Pan de Curitiba. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa informação que nós destacamos, a possibilidade de Flávio Bolsonaro ficar inelegível por conta de uma postagem que menciona o presidente Lula, que, ao que tudo indica, também disputará a candidatura à presidência da República, tentará a reeleição. Quais aspectos você queria trazer nessa abertura do programa? Bem-vindo. Possibilidade é completamente inexistente. Caniato, boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa matéria contém um erro grave, porque o artigo 53 da Constituição Federal é um dos artigos mais claros da Constituição. Ele diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer opiniões e palavras. É o que está escrito lá, e até um aluno dedicado do Paulo Freire não tem dificuldade de interpretar isso. O senador Flávio Bolsonaro pode dizer o que quiser. Ele está autorizado pela Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Qualquer um que impeça o senador de se expressar ou o ameace com qualquer tipo de represália está violando a Constituição. É compreensível que alguns jornalistas não entendam isso, mas que magistrados cometam esse erro é um escândalo. Chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também com a gente, acompanhando os desdobramentos daquele inquérito que foi aberto para apurar a postagem de Flávio Bolsonaro. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Uma postagem que menciona a detenção de Nicolás Maduro, mas que também deixa clara e acaba explicitando a relação entre Maduro e o presidente da República. Será que isso poderia tirar Flávio Bolsonaro da disputa presidencial? Muitos temem essa possibilidade. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato,
A República do Rabo Preso é um pouco mais sofisticada nas suas artimanhas do que usar este tipo de postagem para tentar tirar Flávio Bolsonaro do jogo. Haverão outras ocasiões mais propícias para usar esse poder arbitrário que se tornou corriqueiro na Suprema Corte, de passar por cima da Constituição, o tal do inquérito da fake news, essa vergonha, é talvez o ato mais vergonhoso que mancha a reputação da Suprema Corte brasileira. É inacreditável a abertura de um inquérito por tempo indeterminado, sem escopo definido, e que é usado como barriga de aluguel para perseguir adversários políticos, intimidar jornalistas e parlamentares, como acabou de ser o caso agora de Flávio Bolsonaro. O Mota já trouxe aqui o que eu ia ressaltar. Isso já está na Constituição garantido no seu artigo 53, porque Flávio Bolsonaro é um parlamentar. E isso está assegurado pela Constituição, dizer o que ele bem entender. Agora, é evidente que a atitude do ministro é um recado de que qualquer escorregada, a República do Rabo Preso vai inventar uma desculpa para tentar tirar Flávio do jogo. É um primeiro gesto para dizer: se cuida, cuidado com as palavras, porque aqui está a caneta e a arbitrariedade, e nós não poupamos usá-las quando achamos que é em nome da tal, entre aspas, defesa da democracia, fecha aspas. Isto não é uma Suprema Corte, é um tribunal de exceção, e a Constituição não otorgou ao Supremo Tribunal Federal o poder de ser um tribunal de exceção. Nem todas as pessoas acompanharam a postagem. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, pelo menos vou ler o que escreveu Flávio Bolsonaro nesse post que foi feito, salvo engano, inicialmente na rede social X, em que ele coloca a foto de Nicolás Maduro e também uma outra fotografia de Lula, né? Um print de uma notícia que saiu num portal mencionando uma reunião de emergência que seria feita por conta da prisão de Nicolás Maduro. Mas deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente aqui no estúdio, Beraldo. Seja bem-vindo, Beraldo. Uma ótima noite a você. A avaliação de muitos juristas que prevêem a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro caso ele seja condenado neste inquérito. E aí eu conversei com alguns advogados que disseram, bom, seria um exagero, mas é possível. Isso não seria algo contra a legislação, né? A depender da maneira como eles toquem esse inquérito, isso poderia acontecer, mas surpreenderia muitos. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, Musa e a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, o exagero já aconteceu, Caniato. Eu fico pensando, porque parece que veio da Polícia Federal, né? Então, nós estamos no Brasil, esse país de dimensões continentais, que tem um problema gravíssimo com o tráfico internacional de drogas. As fronteiras brasileiras servem de peneira para que entre toneladas de cocaína e essa cocaína atravessa o Brasil pelo ar, pelo mar, pelos rios, pelos aviões, pelas estradas, saem pelos portos brasileiros. Nós temos facções criminosas construindo submarinos que atravessam o Atlântico carregados de cocaína. Nós temos um problema gravíssimo, eu sempre me refiro a isso aqui, com o contrabando de cigarros. Nós temos problemas gravíssimos, como vimos ontem, né? Um MC ou dois MCs, mais um sujeito de uma página de fofoca, mais meia dúzia de pessoas que lavaram 260 bilhões de reais. Nós temos o Brasil da vida real, o Brasil dos problemas gravíssimos reais que afligem a população brasileira e que a população brasileira espera que a polícia, não só a Polícia Federal, mas também as Forças Armadas, mas também as polícias militares, as polícias civis, as guardas municipais, a gente espera que elas sejam orientadas, que elas sejam treinadas, que elas sejam abastecidas com recursos, com
todos os tipos de instrumentos necessários, de equipamentos necessários, de proteção necessária para que tenham mais força que as organizações criminosas e combatam o crime e garantam a vida dos brasileiros uma condição de decência, de mínima segurança, coisa que a gente não tem hoje. Eu arrisco a desafiar qualquer um a vir à Avenida Paulista e andar tranquilamente falando no seu celular com a sua aliança de ouro, a sua corrente de ouro e ter uma experiência tranquila. Essa é a realidade do Brasil. Mas aí nós temos, na Polícia Federal, alguém que está na internet olhando, aí viu lá, olha só essa postagem do Flávio, ai, que menino malvado. Eu acho aqui que ele falou uma bobagem do nosso Lula. Eu vou falar com o tio lá do Supremo. E aí faz uma denúncia para o Supremo e o Supremo acolhe. Quer dizer, meu Deus do céu, olha a prioridade que temos aqui, a nossa Corte Constitucional desse Brasil inviável, desequilibrado do ponto de vista institucional, está agora se debruçando, gastando tempo, energia, recurso público, porque o Flávio falou mal do Maduro, acusado de tráfico internacional de drogas, preso pelos Estados Unidos, que oprime a população da Venezuela, expulsou da Venezuela em razão das medidas tomadas pelo governo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, 20% da população. Os 80% que ficaram porque não tem alternativa e vivem na miséria. Isso é uma realidade. Nós não estamos inventando. Aliás, tivemos aqui Ronaldo Caiado recentemente, que quando era senador, foi à Venezuela, foi a Caracas numa missão oficial do governo brasileiro, representando o Congresso Nacional. Não conseguiu chegar onde ia. Teve que voltar porque foi atacado com a sua comitiva quando saiu do aeroporto. Essa é a realidade da Venezuela. Agora tem alguém lá que... o Flavinho falou mal do Hugo Chávez, falou mal do Maduro. Não pode. Ora, faça-me um favor. Quer dizer, a gente tem que colocar nariz de palhaço para ouvir esse tipo de notícia, Caniato. Pois é, deixa eu só compartilhar com as pessoas que nos acompanham. Você que estiver nos acompanhando pelas emissoras de rádio, eu vou tentar ser o mais didático e descrever exatamente como foi a postagem. Quem estiver pelas plataformas digitais e também pela internet, pelo YouTube, pelo Panflix, mas também pela televisão, se conseguir colocar o post mesmo do X, da mensagem de Flávio Bolsonaro, que está abaixo, inclusive, daí é mais fácil de nós identificarmos. Daí tem a postagem, né, a conta de Flávio Bolsonaro com aquele selinho de verificado, e aí tem a imagem de Nicolás Maduro, que foi publicada nessa postagem, e aí ele escreveu o seguinte: Lula será delatado, ponto. Daí ele deu um espaço, e aí na sequência, é o fim do Foro de São Paulo, 2 pontos. Tráfico internacional de drogas e armas, vírgula, lavagem de dinheiro, vírgula, suporte a terroristas e ditaduras, vírgula, eleições fraudadas, 3 pontos. E aí, à esquerda, uma foto de Nicolás Maduro detido, né, uma foto tirada de uma televisão, um canal de notícias, provavelmente de alguma emissora latino-americana, né, a tarja em espanhol, e aí do lado direito, um print, ou uma foto de uma manchete do portal Metrópolis e o destaque: governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Então, claro que há uma conexão da detenção de Maduro com o governo Lula, né? Mas não quero dizer que essa frase colocada aqui por Flávio Bolsonaro, ou essa reflexão, faça uma acusação ao presidente da República. Pelo menos eu e outras pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conversar não entenderam dessa forma. Deixa eu passar para o Bruno Musa também discorrer a respeito da postagem, mas também dessa ideia que muitos juristas acabam projetando, principalmente aqueles especializados em direito eleitoral. Caso condenado, Flávio poderia ficar inelegível, Musa. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam no Brasil todo. Bom, eu compactuo muito, e até na linha do que o Mota colocou. E ele foi muito claro, e gostei muito da analogia. Até um estudante fervoroso, né, ali daquela ideologia completamente retrógrada de Freire ou de qualquer um, interpretaria ou consegue interpretar da mesma forma. Não tem subjetividade na interpretação da lei naquele ponto. Ou seja, o senador ele pode
ter o posicionamento dele como ele quiser e ele não pode ser punido dessa maneira. Mas o grande ponto é, a Constituição vale o quê no Brasil hoje? Quantas vezes, ao longo dos últimos anos, desde 2019, de forma muito mais intensa, a gente vem assistindo recorrentemente práticas que não fazem parte da Constituição, achando maneiras e subterfúgios por aqueles que se arrogam o direito de ser ele o Estado, encontrarem maneiras de reescreverem a Constituição ao seu bel prazer e aos seus próprios interesses. Então está clara, a Constituição é clara. O meu grande ponto é, a Constituição brasileira vale algo? Ou para aqueles que passam a ser investigados e detêm o poder da caneta, eles podem reescrever a Constituição sem o auxílio do Legislativo? Onde também é muito claro na Constituição que o Legislativo é parte importante para a aprovação de uma nova Constituição ou de pontos constitucionais. Mas no Brasil, tudo vale de hoje. Pessoas que detêm essa caneta, 11 pessoas, passaram a ser semideuses, quase que intocáveis. E quem ousa, por exemplo, questionar o poder deles? Veja, também está muito claro na Constituição que o Senado é responsável por pautar o impeachment dos ministros. E também está muito claro que a CPI ela não tem o poder de colocar o processo, empichar ela em si, os ministros, mas sim de indiciá-los. Coisa que foi feita agora na última CPI. E que o senador foi ameaçado por ministro da Suprema Corte por esse indiciamento, que a Constituição permite. Então, no fundo, o que vale? O texto constitucional ou como eles reescrevem ao seu bel prazer, à sua própria vontade, e que eles detêm, em última instância, o monopólio legítimo da violência. E quem ousa recorrer contra eles, sabe-se lá qual é a punição, porque eles próprios reescrevem a Constituição e determinam qual será a punição. Perceba a falta de segurança e o ponto final aqui, o controle exclusivo pelo medo que leva à autocensura das pessoas e o caminho livre para essa semi-ditadura instaurada no Brasil.